Bom, iniciando a gravação do parte 2 do projeto, o que eu mudei agora foi que eu modularizei melhor, então a diferença é que eu coloquei os headers em uma pasta separada e as funções, ao invés de deixar tudo em uma só, eu quebrei um ponto C para cada função em si. Aí a main e a utils continuam a mesma coisa, então o programa Trabi se trata da main. Explicando agora da funcionalidade 5, que se trata da escrita do arquivo de índice primário. Então aqui a gente vai criar o arquivo e fazer a verificação se foi bem alocado ou não. É, Aqui vai criar um array de structs, vai ser onde a gente vai guardar para depois ordenar mais para frente. Vai pular o cabeçalho, coloca o ponteiro pulando o cabeçalho então. E aqui vai entrar no loop de ler cada registro. Faz a verificação normal dele, cria struct e lê os campos do registro. Então, a gente realoca o tamanho da lista de structs e em cada índice dessa lista a gente vai guardar o código estação e o RRN dos registros encontrados. Depois de sair do loop, a gente fecha o arquivo e ordena o array de structs em si. Que aí, ordenando, a gente pode escrever no arquivo de índice primário e poder utilizar para as outras funcionalidades. Bom, falando da funcionalidade 6, que trata de listar os dados com critérios de busca, só que dessa vez a gente vai usar o índice primário ou não, vai depender de cada caso. Então aqui a gente faz a parte inicial de criar o arquivo, verificar se o status está tudo certo, e aqui a gente vai ler os M critérios de filtragem, vamos dizer assim, do nosso arquivo de dados. Aqui é a mesma lógica da outra funcionalidade, de guardar os campos e valores. A diferença é que se o usuário opta pelo código de citação, a gente guarda nesse booleano que a gente vai usar o arquivo de índice primário. Então o resto continua tudo igual, pula o cabeçalho e aqui entra a condição. Se o usuário optou por usar o código estação, a gente vai usar o arquivo de índice primário. Essa função ela vai pegar o RRN dentro da função. Essa função está lá em utils.c. Então ele vai achar o RRN e aí a partir desse RRN que ele encontrar no arquivo de índice primário, ele vai posicionar o ponteiro nesse RRN e aí a gente vai fazer a leitura do registro em si. Então é muito mais rápido do que você fazer a busca sequencial. Então, se o usuário optou por não utilizar o código de estação, ele vai entrar nesse else e aí a lógica de busca vai ser a mesma da função da parte 1 do projeto. E aí o resto basicamente é tudo igual. Então faz a verificação se achou registro, se não achou registro inexistente, e aí fecha o arquivo e aí tudo certo nessa função. Fala pessoal, agora eu vou explicar rapidamente as nossas três últimas funcionalidades aqui do trabalho, começando aqui pela funcionalidade 7, que é uma remoção lógica. Então, a nossa ideia aqui não é apagar o registro fisicamente do RD, do HD, mas sim criar uma pilha de registros logicamente removidos para reaproveitar o espaço. Então, aqui, ó, quando o usuário ele faz a busca e a gente encontra o registro, a gente volta o ponteiro do arquivo para o início dele e faz primeiramente três coisas. Primeiro, a gente muda essa flag de removido para 1. E segundo, a gente pega o topo do cabeçalho e a gente grava no campo próximo. E o terceiro, a gente faz um novo topo apontar para o byte offset desse registro que a gente acabou de deletar. E além disso, para não prejudicar a performance do nosso disco, a gente carrega o índice primário inteiro do array na memória RAM. Então, quando a gente deleta um registro, a gente já remove ele desse array na RAM, fazendo um shift. Partindo para a funcionalidade 8 aqui. Então, essa funcionalidade 8, ela é uma lógica de inserção. Então, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ela é uma lógica de inserção. Então, é aqui que a gente vai consumir aquela pilha que a gente criou na remoção. Então, quando chegam os dados novos, a gente olha para o topo no cabeçalho. Se ele for diferente de -1, significa que a gente tem um espaço vazio. Então a gente salta direto para esse byte offset que está vazio e a gente lê esse campo próximo para atualizar o topo da nossa pilha. E a gente sobrescreve depois o registro ali mesmo. Se o topo ele for -1, aí sim a gente grava no final do arquivo e a gente incrementa o próximo RRN. Então, depois de escrever os campos fixos e todas as variáveis, a gente calcula a diferença para fechar os 80 bytes exatos do registro e preenche ele com lixo de memória utilizando esse caractere de cifrão. E aí no final, a gente adiciona essa nova chave no nosso array de índices na RAM e está feita a funcionalidade 8. E agora, por fim, a funcionalidade 9, que é a nossa atualização. Então, como que o nosso registro ele tem um tamanho estritamente restrito de 80 bytes, a gente faz o que a gente chama de update in place.
Então a gente busca esse registro, joga os dados dele para dentro de uma struct aqui na RAM, e depois disso, a gente aplica essas alterações que o usuário pediu para a gente diretamente nessa struct. Então, e, hum, aqui, ó. É, a mágica ela realmente acontece aqui. A gente usa esse fseek para voltar o ponteiro do disco exatamente para o registro exatamente para o início desse mesmo registro que a gente está mexendo e sobrescreve tudo um a um. Então, se as novas strings elas forem menores, a gente recalcula esse lixo aqui dinamicamente e coloca, né, os cifrões que a gente usa na função 3 para preencher e para manter esses 80 bytes intactos. Então, e se o campo atualizado foi o código da estação, a gente acha a chave antiga na RAM e troca pela chave nova. E aqui, em todas essas três funcionalidades, na real, a gente faz sempre praticamente a mesma coisa, dá um quicksort para reordenar esse nosso índice na RAM e reescreve o arquivo de índice inteiro limpinho no disco. Então isso garante pra gente que a gente vai se manter consistente e vai ganhar muita performance assim com esse código. Então é isso, essas três funcionalidades. Obrigado por acompanhar.